está em Cristo Jesus. Então, meus amados, a palavra do Senhor vai nos dizer o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, em vez tu por mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar todos os irmãos. Aleluia, Jesus. Glória meus a amados, Deus. eu quero dizer que Jesus deixou um mandamento que todos que realmente reconhecem Jesus como suficiente Salvador da sua vida têm que batizar, têm que confessar a sua fé publicamente. Nós somos a luz do mundo, nós somos astros, nós somos como as estrelas que estão no céu. Por quê, meus amados? Porque as estrelas iluminam. E é muito difícil um cristão ele passar desapercebido por pessoas que não são cristãos. As pessoas veem o brilho do Espírito Santo, a luz que emana do céu na vida de um cristão. Então nós somos a luz do mundo. E como luz do mundo, nós vamos ter o que aconteceu com o nosso Senhor. Nós vamos ser tentados. Nós vamos ser humilhados, nós vamos ser rejeitados. Porque rejeitaram Jesus Cristo e não vão rejeitar a nós. Então, meus amados, não se preocupem com as pessoas que te rejeitam, que te humilham, que te pisam. Aleluia. Tudo isso tem um propósito. Nós passamos por aprovações para sermos aprovados por Deus. Jesus passou por isso. Nós vamos entender que Jesus ele sofreu muitas tentações durante o seu período aqui na terra. Uma delas foi que, depois do batismo dele, o Espírito levou ele ao deserto para ser tentado. A Bíblia fala sobre isso. Mas, meus amados, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Nós não temos essa unção para jejuarmos 40 dias e 40 noites. Ele é o Filho de Deus. Ele recebeu o Espírito Santo. Aleluia. E depois o tentador veio prová-lo. Como diz a palavra, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras tornem pães. Olha só o que o diabo quis. Quis realmente distorcer a realidade, como se Jesus não tivesse a identidade como Filho de Deus. Então, Jesus, sendo o Filho de Deus, legítimo, o que ele disse? Ele disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele confrontou o diabo com uma verdade. Ele confrontou o diabo com uma verdade. E nós cristãos, meus amados, nós temos que confrontar o tentador que vem sempre na nossa mente. A nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades. A batalha espiritual, ela começa na mente. Meus amados, o diabo, ele usa o eu como se fosse você, como se fosse eu. A voz do diabo é parecida com a minha voz. E o diabo, ele é acusador. Ele sempre vai arrumar um pretexto para que você abandone a Cristo. Ele quer te pegar numa distração. Ele quer confundir os seus sentidos. Mas o que a Bíblia fala? Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é louvável, se tem um pensamento
Louve ao Senhor. O que a Bíblia quer dizer com isso, meus amados? Que nós temos que mudar os nossos pensamentos com a palavra de Deus. Eu quero dar um exemplo aqui do que o inimigo tenta fazer com a nossa mente. Um exemplo. Você vê duas pessoas conversando. E essas pessoas olham para você. Aí você pensa assim: nossa lá, estão falando de mim. Mas não, é o inimigo. O inimigo, ele é astuto. Ele sabe que você está num momento de distração. Mas quando você é servo do Senhor, quando você busca o conhecimento espiritual, você vai entender que aquilo ali é uma alternativa que o diabo está te dando. Amados, o diabo ele veio para matar muitas pessoas, mas ele está afim de tragar os filhos de Deus que estão buscando. Ele é sujo e imundo. Ele é sujo e imundo, ele é um espírito. Ele olha para a gente assim, ele vê a gente como a gente é. Ele sabe dos nossos gestos, ele sabe o que a gente fala na nossa cama de dormir. E ele está sempre lá elaborando um plano. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te tomem as mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E o que Jesus disse? Com a verdade da palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrando e me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Está vendo aqui? O diabo prometeu a Jesus toda a riqueza do mundo para que ele adorasse. Mas Jesus, ele guardou a identidade de filho de Deus. Ele não se corrompeu, porque ele sabia da missão que ele tinha que cumprir nessa terra. E é assim na nossa vida, meus amados. Quando nós começamos a entender da palavra de Deus, nós vamos entender que muitas das vezes as pessoas chamam o mal de bem e o bem de mal. Por quê? Se essa pessoa me dá esse dinheiro aqui, vamos supor que uma pessoa está num suborno. Se essa pessoa me dá esse dinheiro aqui, não estou fazendo mal não, só estou recebendo dinheiro de suborno. Mas Deus está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. E Ele vai achar na vida dele que aquilo é um bem. Eu vou poder comprar isso, vou poder comprar aquilo. Ele está chamando o mal de bem. Mas o bem é você ser honesto, é você ser justo diante de Deus. Esse é o verdadeiro bem. E tem muitas pessoas que chamam o mal de bem. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de toda a batalha que Jesus teve, o que aconteceu? Os anjos da glória vieram servir a Jesus. Aleluia, Jesus. Então, Glória a Deus. Em toda a aprovação que nós temos que crer que os anjos já estão cuidando da gente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados. Eu trouxe algumas palavras porque eu preciso me guiar por elas. Porque se eu não ler algumas coisas, eu não vou poder passar para a igreja o que realmente nós precisamos ter para vencer as tentações. Nós temos que repreender o diabo toda hora, todo momento, porque ele vem com pensamentos, meus amados, para nos enganar. Muitas das vezes a gente tem aquele medo repentino, a gente não sabe de onde está vindo esse medo, mas o diabo tenta plantar a sua semente na nossa mente. Então, meus amados, nós temos que lembrar da palavra de Deus, que quando esse medo começar a vir no seu coração, saiba que é o maligno. Então você vai repreender ele em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Amados,
Tudo que nós vemos neste mundo é manipulado pelas mãos do diabo. Tudo que existe, tudo aquilo que não pertence a Deus, ele tem manipulado. Ele usa videntes para poder enganar. A pessoa chega e um vidente fala assim, um exemplo, tá vendo aquela pedra lá? Ela vai cair. Bem, o diabo sabe calcular. Ele é um espírito, ele olha tudo, ele passeia, ele rodeia. Ele sabe quanto tempo vai levar para aquela pedra cair. Então ele já arquiteta aquele plano. Então as pessoas veem aquele vidente como uma pessoa que Deus usa. Mas será que é Deus que está usando? Nós temos que ter discernimento espiritual. Nós que servimos a Deus, nós não podemos colocar o nosso coração para ter emoções fortes com coisas que não são de Deus. Aleluia, Jesus. Um exemplo, meus amados. Eu gostava muito de assistir futebol. Eu sei que tem irmãos aqui que gostam. Mas você não pode colocar o seu coração numa coisa que não está agradando a Deus. Porque quando você carrega a sua emoção naquilo ali, que é manipulado pelo diabo, porque o diabo tem poder para soprar nos ouvidos. Ele assopra o momento todo. Então, vamos supor, o vidente chega e fala assim, o time X vai ganhar. Vai. O time X pode estar forte. Mas o que acontece? Ele começa a soprar nos jogadores. E eles começam a ter confusão, porque o diabo tem poder neste mundo. Só que os filhos de Deus têm que se humilhar diante da presença de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Deus Santo, glória a Deus. Então, meus amados, eu vou tentar falar bem ligeiro para os irmãos poderem entender e para não ficar muito pesado para os irmãos. Quem Deus é? Atributos do Senhor. Eu creio em um Deus que não tem limites, o Criador de todas as coisas. A palavra diz em Jeremias: Senhor Deus, tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada é demasiado difícil para ti. Aqui nós estamos vendo a soberania de Deus, o poder de Deus, onipotente. Ele criou tudo. O Espírito dele está em toda a criação. Louvado seja o nome do Senhor. Isso me mostra que Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Não existe problema que ele não possa resolver, nem situação que ele não possa transformar. Eu também creio que Deus está presente em todo lugar. Como diz o Salmo 139, versículos 7 e 10. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Glória a Deus, glória a Deus. E todos, nada fica oculto diante dele. Como diz em Hebreus capítulo 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Deus não tem começo e nem fim. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz a palavra, Ele é eterno. Aleluia, Deus Santo, glória. Glória a Deus. Aleluia. E Ele mesmo diz em Apocalipse 1, versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Uma coisa que me dá segurança é saber que Ele nunca muda. Como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a palavra nos diz: Ele é santo, perfeito, separado de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus Santo, glória, aleluia. Os anjos da glória proclamam a sua glória. Eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Deus de poder e maravilha, glória a Deus. presença maravilhosa que eu estou sentindo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. E Glória a acima Deus. de tudo, meus amados, Deus é amor.
A gente ouve muito esse versículo na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora, meus amados, eu quero dizer, quem é Satanás? Satanás não tem a onipresença de Deus. Ele não é onisciente. Ele não vê todas as coisas. Mas ele tem perseguido o povo de Deus. A Bíblia diz que depois que Jesus se sacrificou por nós, ele deu o tempo de vida. E agora ele está atrás dos verdadeiros adoradores. Aqueles que amam o Pai em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, existe, o inimigo, ele existe. Ele luta contra nossas vidas espiritualmente. Ele está o tempo todo tentando entrar na nossa mente. A batalha é espiritual. Ele tenta entrar na nossa mente para poder fazer com que nós abortamos o plano da salvação. Ele coloca medo. Ele tenta confundir a nossa mente. Ele usa falsas realidades para que as pessoas acreditem na mentira. Eu quero dizer uma falsa realidade. Ele usou a palavra de Deus contra Eva. Ele disse para Eva que no jardim, como disse Deus, ele colocou uma dúvida na cabeça de Eva. Como disse Deus, do jardim vocês não podem comer. Foi assim mais ou menos que ele disse, eu não lembro muito bem. Mas ele fez uma palavra de confusão. Aí Eva disse assim, não, do jardim nós podemos comer sim. Não pode comer. Não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que o diabo fez com Eva? Ele usou um pensamento alternativo. E ela se confundiu com a palavra. Ele disse para ela que aquele fruto era bom para dar sabedoria, que ela seria como Deus. Ela seria como Deus. Então, ela pelo engano. Porque Deus falou uma coisa, a Bíblia diz uma, mas o diabo diz outra para distorcer a realidade. E ela acreditou na mentira, o mesmo fruto proibido, aonde entrou o pecado no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 44, o diabo é mentiroso, ele é pai da mentira, ele não cria nada, ele só distorce a verdade. Ele observa as pessoas como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não lê os meus pensamentos e nem sabe o futuro. Uma vez, um pastor, ele chegou para mim, assim que eu estava começando meu ministério. Ele disse assim, mas o diabo consegue ler a mente. Aquele dia eu fiquei calado, porque eu não sabia o que dizer, né? Mas Deus, ele me mostrou que o diabo, na palavra dele, ele me mostrou que o diabo, ele está ao nosso derredor. Ele sabe o que a gente fala. Como disse aqui o meu amado aqui, ó, Deus sabe. que as pessoas falam mal dos pastores, das dirigências, mas não sabe, né? Quando você fala mal, o inimigo é igualzinho um passarinho. Como Salomão disse, ele leva a mensagem para as pessoas. Aí muitas das vezes as pessoas vão falar assim, como é que aquela pessoa sabia que eu estava falando? Vamos supor que você recebeu o telefone. Como é que aquela pessoa sabia que eu estava falando dela? É porque o mensageiro já chegou lá. Quando você amaldiçoa uma pessoa, ele vai lá e leva a mensagem. Olha o poder que ele tem. E o que acontece, meus amados? Todos nós vamos ser criticados. Todos nós vamos ser rejeitados. O quê? Você não acha que pelas minhas costas, as pessoas que não têm Cristo não estou falando de mim? Olha lá aquele irmão lá. Ele acha que ele é pastor. Não foi o homem que me levantou a pastor. Foi Deus. Aleluia. E se Deus me levantou como pastor, se levantou como prefeito, ela como missionária, outra como missionária,
os irmãos, foi Deus. Aleluia. Só Deus pode julgar vocês. Glória a Deus. Ninguém mais. varou. Só que o diabo ele vai usar o que ele tem para destruir sua vida. Não tem jeito não. Amados, Varou. quando você tira o pecado de estimação da sua vida pela palavra de Deus, você tirou aquele pecado porque o diabo falou assim: faz! Mais uma vez, ninguém está vendo. Opa! Mas vai falar na primeira pessoa, o eu. Eu vou fazer. É a última vez. Peraí. Essa voz que está falando é parecida com a minha, mas não é a minha voz. É o diabo. Está repreendido em nome de Jesus. Sabe o que acontece? Começa a mudar o plano do diabo. Ah, já que não está funcionando desse jeito, eu vou botar uma pessoa para brigar com ele. Aí chega uma pessoa lá, endemoniada, e começa a falar um monte de coisas. A única coisa que a gente deve fazer é orar a Deus. Porque o inimigo, ele manda mesmo, o mensageiro do diabo, para poder te rebentar. Para ver se você sai da graça. Mas você tem que estar firme na palavra. Você tem que estar firme no propósito da salvação que Deus te confiou. Aleluia, Deus Santo. Glória. Ele é o pai da mentira. Ele não está atrás de quem está perdido, não. Ele quer quem é da casa. Quem está buscando mesmo a salvação. Ele é espírito, ele te vê. Ele te põe medo. Ele põe você para brigar com seu esposo. Ele põe você para brigar com a sua esposa. Por quê? Ele tem uma fraqueza. Ah, eu tenho medo de perder o meu marido. Aí você vai infernizar a vida do marido. O que acontece? Você vai perder o casamento. Porque o diabo não se consegue. Mas quando você começa a ter a presença de Deus, não. Em nome de Jesus está repreendido o diabo. O meu marido, minha esposa, né? Meu marido, minha esposa é Deus que me deu. Está repreendido. Então, o servo, a serva do Senhor tem que amar o seu cônjuge. Tem que lutar pela vitória. Não suspeitar, mas orar. Orar, jejuar pelo marido, pela esposa. Louvado seja o nome do Senhor. O tio meu me trocou para Barra Vento. Aleluia! Então, meus amados, como eu acabei de falar, ele não consegue ver os nossos pensamentos. Jesus, ele não verdade. sabe do futuro. Ele só pode sugerir tentações como fez com Eva no Éden. A Bíblia conta em Gênesis capítulo 3, versículo 1, que ele disse: é verdade que Deus disse, ele não pode brigar, ele não pode obrigar ninguém a pecar. Ele só tenta plantar dúvidas e desejos errados. Até mesmo o poder dele é limitado por Deus. Está vendo aqui? Quando a gente não suporta a tentação, o que Deus faz? Nos dá o escape. Aleluia. Ele nos ajuda Glória nas a Deus. nossas limitações. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar na potente, forte mão de Deus, para que Ele nos dê o escape. Nós temos que se humilhar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, vamos ver aqui o que o diabo, ele tentou imitar de Deus, mas ele não conseguiu, meus amados. A Bíblia nos fala que no Egito, os magos de Faraó imitaram algumas pragas, mas chegou um momento em que não conseguiram mais e confessaram: isto é o dedo de Deus. Eles conseguiram transformar a água em vinho, eles conseguiram multiplicar algumas coisas, mas teve coisas que eles não conseguiram. Quando o espírito da morte passou, eles falaram: é o dedo de Deus, é o dedo de Deus. E eles entenderam que Deus estava ali para matar todos aqueles que desobedeceram a palavra. Isso me lembra que o diabo só age até onde Deus permite. A grande verdade, Satanás já está vencido. A palavra garante que a derrota do diabo já foi decretada. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15 está escrito: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Isso está falando de Jesus. Aleluia, Jesus Deus venceu o Santo. diabo. Oh, glória. Ele venceu a opressão com choro, com lágrimas, olhando para cada um de nós e dizendo: isso é por você, eu vou suportar a cruz, porque depois disso eu vou enviar o Espírito Santo.
E Ele vai estar com vocês até o fim. Cada um de nós temos o Espírito Santo. Glória a Jesus, Aí, Deus meus Santo. amados, a pessoa fala assim, mas eu tenho que buscar o Pentecoste, porque a busca do Espírito Santo. Não, meus amados, o Espírito Santo, desde que você batiza, ele está com você. Tudo acontece segundo a sua fé. Quanto mais você vai crendo na palavra de Deus, mais você começa a ter mais fé. E aí os dons se multiplicam. Os dons de Deus se multiplicam como você acredita mais. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo aqui, meus amados, o presbítero Antônio, como desenvolveu na palavra de Deus? Hoje ele trouxe palavras que eu vou falar, eu fiquei assim, nossa, como Deus tem abençoado os seus servos. São assim, meus amados, nós temos que buscar a palavra de Deus, nós temos que orar, porque Deus dá sabedoria a todos que buscam. Se você buscar a presença de Deus, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, abre o meu entendimento, aí você começa a ler a palavra de Deus, você ora. E nós, como os filhos de Deus, a gente pode passar por qualquer situação difícil, mas você tem que levantar de manhã, ajoelhar e dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Quando você comer a sua refeição, Senhor, obrigado pela refeição, pelo pão de cada dia. Glória a Deus. Quando você for para o seu trabalho, você diz: Senhor, muito obrigado por esse trabalho. Nós temos que viver em uma vida de agradecimento. A oração, meus amados, não é obrigação. Você não é obrigado a orar. Você só ora porque você ama a Deus. Aleluia. Porque você quer ter intimidade com Deus. Porque você quer ir para o reino dos céus. Então, a oração é uma comunhão. Jesus Cristo, ele saía de madrugada. Ele ia para um lugar deserto. Buscar o Pai. E ali ele adorava a Deus. Ele adorava o Pai na sua santidade, na comunhão. E quando ele voltava, o que acontecia? Ele fazia todos os milagres, ele curava, ele libertava. Por quê? Jesus teve comunhão com o Pai. E quando nós começamos a largar os nossos pecados, começamos a ter comunhão com Deus, Deus começa a nos revelar. Amém. Deus começa a ver as pessoas que realmente estão doentes espiritualmente. Estão doentes espiritualmente. Então Deus chega e fala no nosso coração. E muitas das vezes a gente fala assim: Senhor, é o Senhor mesmo quem está falando? Aí você pede a Deus uma orientação, me dê uma palavra, Pai, para que eu não seja confundido pelo diabo. Então você abre a palavra, ela diz: pode profetizar no meu nome, em nome de Jesus, que vai ser curado, vai ser liberto, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu ver a hora aqui, porque eu não posso passar do horário, né? Mas a mensagem que eu trouxe, ela é muito grande. Eu não quero enfadar os irmãos, por favor, porque se eu enfadar os irmãos, eu não vou sair daqui satisfeito. Porque haverá muitas outras oportunidades em que eu vou poder pregar de novo aquilo que Deus me deu. Aleluia. Mas os irmãos entenderam? Amém. Entenderam a palavra? Amém. Os irmãos entenderam que nós temos que lutar pela nossa salvação, que o inimigo ele nos tenta 24 horas por dia. Ele lança sempre aqueles desejos que nós tiramos do nosso coração, dos nossos sonhos. Quando nós sonhamos com traição, quando nós sonhamos com coisa errada, nós temos que, em nome de Jesus, repreender os sonhos. Amém. Quando o sonho é de Deus, ele vai se cumprir. Eu estou dizendo o sonho de Deus, não o sonho do diabo. Mas quando nós sonharmos, nós botamos o joelho no chão, repreendemos a seta do maligno, porque ele usa todo aquele passado que nós tivemos contra nós. Mas saiba de uma coisa, nós somos nova criatura. Nós nascemos da água e do Espírito. Antes de terminar, eu só quero ler Efésios, para que os irmãos sejam brindados. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós começamos a entrar no plano de Deus. Quando oramos, nós também estamos no plano de Deus.
E quando nós firmamos a nossa fé mesmo, aí começa a armadura de Deus. Então, para terminar, eu quero falar sobre a armadura de Deus assim. Não vou explicar, mas os irmãos vão guardar no coração. Efésios capítulo 6, no versículo 10. Olha o que acontece quando você está firme mesmo e mais nada nessa vida te importa mais. Aleluia. A armadura de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia a Deus. Aqui eu termino, mas antes de terminar, eu quero orar pela essa irmã aqui. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmão, Aleluia, Jesus. você aceita uma oração de uma pessoa humilde, que nem a senhora? Eu não sou nada nessa terra. Eu sou igualzinho a senhora. Eu preciso de salvação. Eu preciso que Deus me ajude, porque sozinho eu não tenho força nenhuma. Mas se a irmã vier até aqui, eu vou até descer. A irmã aceita?